Olá, amigos do programa Business RS. No programa de hoje, um papo super especial com o coach executivo, analista comportamental, DISC e fundador da Sociedade Gaúcha de Liderança, empresa especializada no desenvolvimento de líderes. Vou falar hoje com Kleber Cadini. Para aquecermos o tema, vamos ao quadro Entrando no Assunto. A palavra liderança sempre esteve entre as mais debatidas no mundo corporativo pela sua óbvia importância. Porém, em tempos de mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, ganhou outros contornos e uma nova preocupação. Será que os líderes estão preparados, ou ao menos se preparando para essa realidade? Como conciliar as necessidades de curtíssimo prazo das empresas com a inovação e novos modelos de negócios tão necessários aos cenários de médio prazo? Outra pergunta sempre presente nos debates sobre liderança é: qualquer um pode desenvolver as características de liderança? Se auto-intitular líder não é o bastante para contagiar todos à sua volta, convencê-los a trabalhar em prol de um objetivo em comum. Em 2018, a Companhia de Talentos realizou a 17ª edição da pesquisa Carreira dos Sonhos, que constatou que dos 88 mil brasileiros entrevistados, somente 54% confiam em seus CEOs e líderes. Este estudo, que é um dos maiores da América Latina, apontou a necessidade de se qualificar e promover um novo modelo de liderança frente às necessidades da indústria 4.0. A mesma pesquisa ainda apontou que 79% dos jovens acreditam que precisam mudar a disposição hierárquica dentro das companhias, visando engajar, incluir e qualificar o profissional que está chegando ao mercado. Este estudo, frente ao cenário que estamos presenciando, salienta a necessidade de se redesenhar a figura do líder, que hoje deve apresentar um propósito e uma razão, e principalmente humanidade aos seus comandados, acima de qualquer compensação financeira ou profissional. Esta desconstrução da figura do líder, como exemplo e voz uníssona dentro das empresas, passa pelo conflito geracional existente dentro das mesmas. Tudo isso é extremamente proveitoso para que as organizações e o mercado de trabalho possam se tornar um lugar saudável para todos os profissionais. Pensando nisso, o programa de hoje irá debater o novo momento do líder no Brasil e no mundo. Vem conosco falar de negócios. Ele é coach executivo, analista comportamental DISC e fundador da Sociedade Gaúcha de Liderança, SGL, empresa especializada no desenvolvimento de lideranças. O programa Business RS de hoje tem o prazer de apresentar Kleber Cadini. Kleber, muito obrigado pela tua vinda, por ter aceito o nosso convite. Gostaria que tu contasse um pouco a tua história, o que fez você focar no desenvolvimento de lideranças. Na minha opinião, hoje, o nosso querido Brasil vive uma crise de liderança, né, nas mais diversas esferas, política, empresarial, institucional, dentro de várias organizações. Esse assunto é fundamental. Bom, Ronald, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui nesse programa, onde venho acompanhando já há um bom tempo e é um programa de sucesso, e hoje estou aqui sendo entrevistado por ti. Para mim é uma honra isso, né? Estava do lado de lá, agora está do lado de cá. Né? Exatamente, exatamente. Como a vida, né, muda em poucos momentos. É verdade. Né? Mas assim, o que acontece? Para mim explicar um pouquinho a respeito de liderança,
é importante também eu contar como que isso surgiu na minha vida, né? Eu venho de um cargo técnico onde eu sou designer gráfico já há 20 anos, trabalhando dentro dessa linha, dando aulas em cima disso. E um dia eu tive a oportunidade de trabalhar na área de liderança e gestão. E quando eu tive essa oportunidade, vou dizer assim que eu senti muito medo, tremia as pernas com isso, porque era uma área totalmente diferente, era uma área que eu não tinha conhecimento, eu tinha um conhecimento técnico, mas não tinha um conhecimento de gestão, que a gente hoje usa esse termo na carreira Y, né? Sim. Ou a gente vai para o lado da especialização, ou a gente vai para o lado da gestão. Perfeito. E quando surgiu isso para mim, foi um desafio muito grande. Simplesmente eu trabalhava com colegas meus e agora eu tinha que liderá-los. E eu comecei a buscar incansavelmente essa parte de liderança. E eu pude encontrar muitos desafios no meio desse caminho. Um dos desafios que alguns autores falam sobre isso é que liderança é a arte de influenciar as pessoas, né? E como que você... Que, diga-se de passagem, é a definição que eu mais gosto. E eu tenho 30 anos também de bagagem nessa área. Exatamente, mas e como você vai influenciar as pessoas? Como vocês vai fazer com que elas saiam daquele estado que elas estejam e te acompanhem ou sigam aquilo que tu está falando para elas? Então esse foi um grande desafio para mim. E nesses 7 anos que eu trabalho hoje com liderança, eu pude encontrar os mais diversos perfis de pessoas, porque eu trabalho justamente com um perfil técnico, com profissionais que dão aula dentro da área de TI. Então, o comportamento dessas pessoas são muito diferentes no momento de dar aula e no momento de trabalho. Perfeito. Então, eu tive que fazer o quê? Eu tive que ir contornando, ensinando, auxiliando, até que eles tivessem o know-how, não digo que o know-how em termos técnicos, mas sim a forma de eles se expressarem na frente de uma sala de aula, à frente dos alunos, e como eles conseguirem dar aula com excelência. Então, para mim, isso foi um grande desafio. E buscando, o que eu venho buscando até hoje, eu pude encontrar esses desafios, mas também eu pude encontrar os caminhos. Esses caminhos que eu chamo de capacidades e os desafios que a liderança traz. Então, quando a gente fala em liderança, muitas vezes a gente acredita que liderança é somente a arte de influenciar. Eu trago isso, como você falou, com um conceito muito bom, e é verdade, não é errado esse conceito, mas como conhecimento, ele vem se difundindo ao longo dos anos e vem mudando toda hora, a liderança também ela vem mudando. Deixa eu dar um dado, né, para o nosso telespectador, e que liderança é uma das palavras que tem o maior número de buscas no Google. Se não me falha a memória, pesquisei há uns 3 meses atrás, tinha 45 milhões e 400 mil palavras sobre liderança. Imagino. E a liderança, ela vem do latim, que é autoritários, né, que significa autoridade, de mandar, e ela se difundiu muito nos Estados Unidos com a palavra de líder, leader, né, seria de líder e depois leadership, de liderança, né? E isso não é uma coisa de agora. Se a gente for buscar um pouquinho no passado, a gente analisa lá em 1950, a moda era o quê? Era a chefia com os seus liderados, ou seja, o líder com os seus liderados. Então era esse engajamento de os chefes tentarem trabalhar com os seus liderados. Na verdade, deixa eu te ajudar um pouco, toda a estrutura da liderança, na verdade, ela nasceu da guerra, né? Exato. Então, toda a estrutura hierárquica que as companhias absorveram ao longo do tempo foi originada nas Forças Armadas. E aí depois, com o tempo, veio se desenvolvendo, né? Até chegar ao que nós temos hoje. Exatamente. E não tem outro lugar melhor para mostrar a liderança que é Forças Armadas, né? Exatamente. Lá, se não faz, é cadeia, né? Digamos Exatamente. assim, né? E depois a gente teve uma onda que foi ali em 1990, se não me falha a memória, que é o chamado de TIL, que é treinamento experimental ao ar livre, muito a moda entre as empresas de tirar o funcionário do ambiente de trabalho. Aqui no Brasil é conhecido como TEAL, né? TEAL, Isso. TEAL, né? Que foi a moda onde as empresas tiraram os funcionários de dentro das organizações, levaram para ambientes externos, justamente para trabalhar engajamento, trabalhar a liderança, trabalhar o coleguismo e assim vai indo, né? E a gente foi vendo que isso foi se difundindo cada vez mais. E a liderança vem sendo... Hoje a palavra liderança ou líder, ele tem uma força enorme dentro das organizações. Perfeito. Né? Quais as características hoje
tu, né, como um especialista nessa área e um estudioso nessa área, tu acredita que um líder tem que ter diante, né, toda essa situação complexa que nós vivemos hoje dentro das empresas? Olha, Ronald, o que eu posso dizer para ti a questão de liderança? Tanto agora como uma característica do líder do futuro, eu digo que ele tem que ser um conector de pessoas. Ele tem que fazer conexões com pessoas. Porque cada vez mais a tecnologia vem entrando e cada vez mais as pessoas vêm se afastando. Então esse líder ele precisa ser um conector de pessoas, aonde ele vai pegar os propósitos de vida de cada liderado, cada pessoa que está dentro da organização e trazer com os mesmos propósitos que a organização busca através desses liderados. Então ele precisa ser um conector, né? Conexão de pessoas, que eu digo, um conector de pessoas. Essa é uma das principais características do líder de hoje. Fora outras que ele precisa ser resiliente, ter uma visão de futuro, empreendedorismo, né? E isso é importante, que eu tenho um dado para passar, que é da The Conference de Nova York, dos Estados Unidos, que ele mostra que fizeram uma pesquisa e perguntaram qual seria a parte mais ruim dentro de uma empresa para ser trabalhada. E 64% falaram que são líderes despreparados. O que a gente mais tem hoje dentro de empresas é líderes despreparados. E até um ponto que eu queria falar, no livro eu comento sobre isso, dessa transição, né? Que às vezes pelo fato de você ter um conhecimento, o fato de você ter um trabalho bem feito, todo mundo acredita que você possa ser um líder também pelo trabalho que você está desempenhando. E isso acontece muito dentro das organizações, não digo em todas, mas isso é um fato concreto que muitas empresas analisam da seguinte forma: perdi um ótimo técnico e ganhei um péssimo líder. Essa aí já virou até clichê quase, né? Porque é uma verdade absoluta dentro das empresas, né? Porque todo mundo pensa que liderança é longevidade. Não é. Liderança não é longevidade. Uma pessoa pode ter 20 anos com a empresa dele, mas ele não pode ser, talvez ele não seja um líder exemplar. Liderança tem a ver com intensidade. E quanto mais tu se dedica, mais tu estuda, mais tu aplica, mais tu leva os teus liderados para outro nível, aí sim você se torna um líder eficaz. Perfeito. Kleber, nosso papo está ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder de mercado em coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo o especialista em liderança Kleber Cadini. Diga-se de passagem, lá de Caxias do Sul, aquela bela cidade da Serra Gaúcha que eu adoro. Exatamente, uma excelentíssima cidade para se morar. Né? Bom, vamos falar do teu jogo agora. Olha que interessante, pessoal. Vamos falar agora de gamification, nada mais moderno. Nós já abordamos aqui quando falamos de tecnologia. Justamente de uma deficiência do Kleber surgiu uma solução. E, na minha opinião, uma solução criativa e fantástica. Gostaria que tu falasse como surgiu a ideia do jogo, a base teórica dele, e depois aí nós mostramos partes do tabuleiro e parte das peças. Exatamente. Bom, o jogo, então, ele surgiu numa necessidade que eu tive de um conhecimento maior na parte de liderança, porque todo mundo acredita que pode ser um líder e que é difícil ser líder, mas liderança ela é uma habilidade.
E quando eu falo que liderança é uma habilidade, toda habilidade ela é treinável. Então, se eu preciso treinar a minha liderança, de que forma que eu vou fazer isso? Então, eu analisei da seguinte forma, Ronald, quando eu buscava conceitos teóricos para mim me tornar um líder melhor, eu via que eu não tinha tanta eficácia naquilo que eu estava buscando. Então, o que eu pensei? Nada mais legal de fazer um jogo, porque hoje gamificação está muito em alta. Opa! E as empresas estão buscando isso. Então eu pensei comigo, por que eu não posso fazer isso de uma forma lúdica, para que todos possam entender a liderança de uma forma mais fácil, de uma forma através, digamos, como uma brincadeira, mas que faz você gravar melhor aquilo ali. Perfeito, né? até porque a leitura, muitas vezes, claro que ela nos dá um embasamento fantástico, mas ela deixa um gosto de quero mais, né? Tipo, e tá, e agora? Como é que eu faço isso na prática? Isso. Porque a leitura, na verdade, o que acontece? Quando você está lendo, você entra naquele universo, né? E você tenta se imaginar dentro daquele universo que o autor está falando para ti. Mas, como você falou, eu vou ler aquilo ali e depois, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou trazer? Como que eu vou aplicar? O que eu preciso ter para me tornar um líder? Todo mundo pode ser um líder? Todo mundo pode ser um líder. Todo mundo pode desenvolver essas competências e essas qualidades. Porém, nem todos têm perfil de liderança, mas a liderança ela pode ser exercida em qualquer pessoa. Vamos falar da base teórica? Lá, claro. Pega os livros aí, você mostra um, eu mostro outro. Né? Então, olha só, pessoal, o Kleber... Ele baseou, você mostra para aquela câmera lá e eu mostro dessa. Okay. Ele baseou a teoria dele nos livros do John Maxwell, que para mim, eu já li quase todos, é considerado o papa da liderança no mundo. Inclusive o John Maxwell, ele está vivo, para quem não sabe, ele é eu sou seguidor dele no LinkedIn, nas redes sociais também. Ele faz um trabalho maravilhoso de desenvolvimento de lideranças no mundo, né? Mais especificamente na América do Norte. E aí, você leu os livros e a partir daí teve a ideia do jogo, é isso? Exatamente. O que eu fiz? Vamos mostrar aqui uma parte do tabuleiro para o pessoal ver. Olha só, pessoal, claro que a gente não vai conseguir mostrar todo o jogo para vocês aqui, porque eles são vários painéis, né, que estão aqui na nossa bancada. Mas só para vocês terem uma ideia, aí depois a nossa produção, aí o Kleber vai mandar uma foto, a nossa produção coloca aí para vocês verem um tabuleiro montado. E aí, Kleber, explica para nós qual foi a ideia do jogo e como é que tu criou ele. Olha só, eu comecei a buscar um pouco essa parte de liderança e fui ver, bom, quais as características que eu precisava me desenvolver como líder. E eu encontrei essas duas obras de John Maxwell. E diga-se de passagem, eu tenho quase todos os livros dele. Já mandei esse jogo para ele e ele gostou bastante da ideia. Gostou, ele me respondeu no Instagram. Estou tentando ver se no próximo ano eu consigo ir para o congresso, onde vou me tornar membro da equipe de liderança dele. Do John Maxwell, do John Maxwell a nível mundial. Olha só. E eu me lembro que um dia eu conversei contigo na formação, né? E tu disse assim, faz uma versão em inglês e leva para ele, né? Então isso já está dentro dos nossos propósitos. Bom, mas voltando aqui. Eu li e encontrei esses dois livros, então, dentro de um treinamento que eu fiz. Eu disse assim, ó, tá aí uma trilha muito bacana que a gente pode desenvolver e transformar isso num jogo. Então, assim, ó, esse livro serviu de base para mim poder criar esse jogo em cima da literatura, mas também em cima desse jogo ele também trabalha um pouco do coach. O coach também está aplicado aqui dentro. Como é o nome do jogo? Essa altura nosso público está curioso. Qual o nome? O nome do jogo é Caminho da Liderança. Ou seja, todo e qualquer líder precisa de um caminho para chegar até os seus objetivos, correto? Que legal. E esse é um dos caminhos que ele pode chegar a um conhecimento do que é uma liderança eficaz, uma liderança mais, não digo assim, que ele vai sair daqui 100% um líder, é um PhD em liderança, né? Mas ele vai entender de uma forma muito bacana e muito legal. Conceitos fundamentais de uma boa liderança. Totais. Só para ter uma ideia aqui na bancada que a gente tem algumas cartelas, algumas cartas aqui, algumas cartinhas onde a gente tem perguntas. Pega ali, vamos mostrar para nossa câmera aqui, ó, só para o pessoal ter uma ideia. Olha aqui, pessoal, tá? Aqui são as cartas do jogo, né? Por exemplo, eu peguei uma aqui que fala
qualidades de um líder, né? E atrás está escrito generosidade e fala sobre, aí provavelmente deve ter alguma pergunta envolvida que tem que ter uma resposta, aí é o jogo, né? Exatamente, essa pergunta que está aqui é a pergunta que está dentro do livro, que fala sobre o capítulo dele, tá? Certo. E ao decorrer do jogo, que é um jogo mais voltado para nível empresarial, para a formação de novas lideranças e tudo mais, esse jogo faz o quê? Faz você andar nessas casas onde a gente tem aqui no tabuleiro. E o que é o legal desse jogo? Quantos jogadores, Kleber, podem jogar? Até quantos jogadores? Olha, dentro desse jogo você pode jogar de 6 a 8 pessoas, tá? Pode jogar menos, pode, mas enquanto mais pessoas estiverem jogando, no máximo até 8 é melhor. Por quê? Porque aqui a gente tem algumas cartas, Ronald, que eu gostaria de mostrar isso, que essas cartas aqui saem fora do livro. Essas cartas eu criei. Essas cartas aqui, então, são cartas onde a gente brinca muito dentro do coach, né? Que é tirar a bunda da cadeira, né? O TBC. Aonde você vai ter agora o engajamento aqui dentro. Você vai ter a aplicação na prática. Então, esse jogo ele pode ser feito de duas formas. Ou ser dado um treinamento juntamente com o jogo, com uma forma de treinamento. Ou, senão, a empresa também pode comprar o jogo, vai receber o treinamento, alguém dentro da empresa vai receber esse treinamento e essa pessoa está habilitada para poder desenvolver esse jogo aqui dentro. Então eu vou tirar o líder da zona de conforto através dessas cartas, onde ele vai ter situações do dia a dia dele e como ele vai conseguir resolver essas situações. E o bacana de tudo isso é que ele vai ganhando premiações. O que são as premiações? Dentro dessas perguntas, se ele acertar, ele vai receber um selo daquela resposta que ele acertou. Se ele for bem dentro do desempenho daquela tarefa que foi dada para ele como liderança, ele vai ganhar um selo de autoridade dentro daquela parte também. Olha que legal. Então essas partes foram desenvolvidas, né? Justamente pensando nisso, num modo completo de trabalhar liderança através da literatura, através do lúdico e fazer com que isso você consiga gravar de uma forma mais eficaz. Tá, e agora eu já estou super curioso e eu tenho certeza que o nosso telespectador também. Quem ganha o jogo? É aí que está a questão. Ao final do jogo, como a gente pode ver, nós temos uma carta aqui onde você diz que você é o líder. Mas o jogo não é quem ganha, quem termina. E sim o jogo, quem ganha é quem tiver mais pontuação e mais selos nas suas cartelas. Olha. Então esse é Ao o final intuito. o quê? De um tempo estabelecido? Não tem um final de um tempo estabelecido. Eu posso levar a sorte de não cair em nenhuma casa, não fazer nenhuma dinâmica, simplesmente ir passando e ganhando e terminei o jogo. Ao final do último jogador vai fazer a contagem e essa contagem nós vamos definir então quem vai ser o líder. Então existem algumas regras por trás disso. Tá, mas digamos assim, ó, que quem chega primeiro lá no final do caminho, ali já estanca o jogo ou os demais jogadores seguem jogando? Os demais jogadores seguem jogando, aquele ali saiu fora do jogo. Vamos buscar lá, como todo mundo conhece, o banco imobiliário, não é verdade? Certo. Se eu cair numa casa e perdi todo o meu dinheiro, eu caio fora do jogo, os outros jogadores continuam jogando. Isso. Aqui é a mesma coisa. Vai ser o vencedor, não quem terminou o jogo, mas quem tem mais dinheiro lá no banco. Entendi. E aqui, né? Mas, por exemplo, se eu passei pelas casas e tive, digamos assim, facilidades, né? Entendi. Eu, de repente, não ganhei os prêmios, os reconhecimentos. Então, não necessariamente eu vou ser um líder reconhecido. Pode ser um líder reconhecido. Pode? Pode, claro, porque na verdade você está aprendendo sobre liderança, entende? Ok. Então, querendo ou não, você vai estar aprendendo até com as outras pessoas que estão jogando. Entendi. Na verdade, então, o teu objetivo, muito mais do que haver um vencedor, é transferir conhecimento para os participantes através do jogo. Exatamente isso. Isso Entendi. aí. O jogo vai servir de uma forma lúdica para que você entenda qual é o caminho, quais as qualidades e as competências que um líder precisa desempenhar todos os dias dentro das organizações. Muito bom. E Kleber, assim, como é que está a tua estrutura, né, da Sociedade Gaúcha de Liderança? Que, diga-se de passagem, né, com a tua permissão aqui, Claro. vou falar para o nosso público que foi muito legal quando ele estava escolhendo esse nome, porque
O César, o Cadini, a gente já tem uma relação de algum tempo. Ele disse, Ronald, tu te importa, né? Porque tem a Sociedade Gaúcha de Coaching, de eu botar a Sociedade Gaúcha. Eu digo, capaz, cara, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Vai ser uma honra, inclusive, te entrevistar no programa lá e mostrar a tua empresa, né? Bacana. Eu fiquei muito feliz quando eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu saí da formação ali que nós estávamos fazendo o coach executivo e eu cheguei em casa assim, eu preciso fazer alguma coisa, preciso montar alguma empresa, mas aí que vem a questão, por que eu montei a Sociedade Gaúcha de Liderança? Porque era uma deficiência que eu tinha para mim e era um problema que eu enfrentava todos os dias, onde que eu conseguia encontrar cursos de liderança que eu pudesse ter realmente uma liderança mais assertiva. E eu fiz alguns cursos e esses cursos me trouxeram bastante teoria. Então eu pensei comigo, eu preciso montar alguma coisa, de alguma forma que eu traga essa liderança como uma forma mais correta de fazer isso. E é legal que quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar sobre isso e comecei a montar estratégias de nome e liguei para o Ronald. Ronald, tem uma empresa que eu queria montar, que o nome dela seria, pensei em Sociedade Gaúcha de Liderança. O que tu me diz? Tu não te importa, porque eu vou concorrer, né, com o nome da Sociedade Gaúcha de Coach. E o Ronald foi super gente boa, simpático, querido. Disse, cara, vai nascer grande. E eu fiquei muito feliz quando tu me deu esse aval que eu poderia colocar com o nome. E tá aí, tá lançado. A gente está começando a estruturar agora o nosso site. Se vocês quiserem acessar, www.sociedadegaúchadeliderança.com.br. Por extenso, Sociedade Gaúcha de Liderança. Exatamente, nós estamos começando a estruturar o nosso site a partir do próximo ano e a gente já está com alguns cursos já montados para trabalhar dentro dessa área de liderança. Então, perspectivas para 2020 as melhores possíveis. Totais, as melhores possíveis. Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já, não saia daí. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Kleber Cadini, ele que é coach especialista em liderança e fundador da Sociedade Gaúcha de Liderança. Kleber, parabéns pelo teu jogo, em primeiro lugar. Eu penso assim que vai ser um sucesso. Tu sabe que eu tenho uma longa experiência em liderança e nunca vi um jogo semelhante. Estou ansioso para jogá-lo, né, e depois a gente levar isso em frente aí para mais pessoas, tá? Com certeza. Me diz uma coisa, estamos aí num cenário bem complicado para as lideranças hoje, principalmente dentro das organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas, sejam terceiro setor. Por quê? Por vários motivos. Se é público, nós sabemos que o Estado está quebrado. Principalmente falando de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguns estados da federação estão quebrados. E os gestores, literalmente, estão tendo que tirar leite de pedra, fazendo cada vez mais com menos, sendo que o salário do funcionalismo de novembro começou a ser pago agora em dezembro. Exatamente. Né? Nas instituições privadas, nós sabemos que elas investem mais na liderança, até porque a liderança é a base de tudo. Uhum. Como é que tu enxerga hoje a característica dos líderes diante desse cenário, envolvendo uma tecnologia que está nos atropelando, cada vez mais disruptiva, cada vez mais rápida, tendo que gerar resultado de curto prazo, sem deixar de pensar
no médio e longo prazo, que aí é quando nós falamos de novos modelos de negócio, quando nós falamos de inovação, porque a empresa precisa continuar dando resultado agora, mas ela tem que sobreviver ali na frente. Como é que tu está vendo tudo isso? Olha, Ronald, quando a gente fala nesse ponto de liderança, o que a gente falou no bloco anterior, e que é o conceito da liderança, que liderança nada mais é do que a influência, assim diz John Maxwell, né? Na maioria dos seus livros, e eu vejo que as organizações, elas trazem isso com bastante força dentro dos seus negócios. Porém, o funcionalismo público, pelo fato da não credibilidade que o povo já tem dentro do funcionalismo público, ou seja, dentro dos governos, das pessoas, das lideranças governamentais, isso se torna um pouco mais difícil para que as pessoas consigam acreditar que aquela liderança possa fazer com que elas saiam daquele estado atual, como você falou, o estado está quebrado. Né? Não é só o estado do Rio Grande do Sul, acredito que a maior parte dos estados do Brasil estão dentro dessa mesma situação. E quando o povo, quando as pessoas não acreditam mais nos seus líderes, que eles possam fazer a diferença, e essa liderança ela se torna uma liderança mais precária. Uma liderança que não tem mais aquela força, não tem mais aquela credibilidade. E para resgatar isso é muito complicado. Porque é o momento que você... Eu sempre digo que é o momento... Até porque, deixa eu te ajudar, claro. Especificamente na gestão pública, os cargos, muitas vezes, eles são indicados por questões políticas e não por questões técnicas. Exatamente. Né? O governo Bolsonaro, segundo o depoimento deles mesmos, está procurando preencher com pessoas mais técnicas, mas mesmo assim nós vemos entregas de cargos políticos, né? Isso, eu acredito que isso é normal dentro da política, tanto a parte técnica como a parte de indicação dentro dessa área, mas o que acontece é o seguinte, ao momento que eu estou dentro de um cargo de liderança, eu preciso entender o que meus liderados buscam em mim. Porque a liderança, além de ser uma influência, a liderança também ela se mostra a sua personalidade, né? A liderança nada mais é do que um processo que gera um resultado. Então, se eu não conseguir fazer com que essas pessoas se movam em busca de alguma direção, alguma visão, para trazer esse resultado específico, eu não estou fazendo liderança. Eu estou talvez fazendo o quê? Um gerenciamento, porque gerenciar não é liderar. Perfeito. Né? Então, a maioria dos líderes que eu vejo hoje estão fazendo isso, estão gerenciando do que liderando, porque liderando faz com que você se torne a sua melhor versão. Eu penso assim, que o líder faz com que aquele liderado se torne a melhor versão dele e ele busca resultado através da liderança dele. Que ele explore o potencial do colaborador. Exatamente, né? Isso. E isso que a gente vê dentro da linha, agora como o Ronald falou, dessa linha de governamental, isso não está sendo feito. Está dando uma continuidade daquilo que está sendo feito errado. E isso não está mudando. Lógico, o que está acontecendo agora no nosso governo é que ele está trazendo cargos mais técnicos, pessoas especializadas para as áreas, mas isso vai gerar o quê? Uma credibilidade na população a longo prazo. A curto prazo, o que está acontecendo, ainda a gente está naquela dúvida. E aí? Vou sair disso ou não? Eu gostaria de dar um exemplo em cima do que tu citaste agora, que eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário Luiz Lambi, né, da Inovação, Ciência e Tecnologia, que é uma pessoa que eu me relacionei, inclusive, na juventude, e que é uma pessoa extremamente técnica num cargo hoje estratégico dentro do governo Leite, né, e que está dando excelentes resultados. Que bacana. Né? Então, isso é um bom exemplo, e que tenhamos mais exemplos. Mas e a iniciativa privada? Diante desse cenário complexo todo que eu citei. A iniciativa privada, o que acontece? Eu analiso da seguinte forma, a iniciativa privada ela já vem com esses cargos técnicos e os cargos de liderança com a ênfase um pouco mais forte, ou seja, com aquela forma mais correta de trabalhar com isso, porque querendo ou não, a iniciativa pública, eu poderia colocar uma pequena observação que a iniciativa pública, ela tem, o recurso que ela recebe é da população. Então, ou seja, eu vou fazer o que eu quero com aquele dinheiro que não tem problema nenhum, não é verdade? Agora, a iniciativa privada,
não pode fazer da mesma forma. A gestão de uma iniciativa privada ou não tu é... mostra o resultado ou tu tá fora, né? Exatamente isso, né? Então é a mesma coisa que você pegar uma pessoa com conhecimento técnico, colocar num conhecimento de gestão e ela não dá resultado, a iniciativa privada vai fazer o quê? Vai perder um técnico, vai perder um gestor. A iniciativa pública, pegando uma pessoa com conhecimento técnico, pegando uma pessoa por indicação, colocando num cargo público de liderança, dando ou não dando resultado, ela vai estar lá. Né? Então a liderança... O máximo que vai acontecer com ela é uma nova mudança ali de função para ajeitar as coisas. Fazer um ajuste. Né? Mas o problema que eu vejo é que talvez essa próxima pessoa que venha com essa mesma herança dessa pessoa que deixou, Não que é o que tenha- acontece. não tenha dúvida. E a iniciativa privada, eu vejo que ela trabalha muito forte em cima disso. Claro, precisa ser trabalhada uma trilha, precisa ser trabalhada uma liderança de uma forma eficaz, uma liderança que dê resultado. O que a gente vê muito hoje é pessoas com cargos, porque liderança ela não é título, liderança é exemplo. Né? Então eu vejo muitas empresas com cargos de liderança, pessoas que não têm nenhuma aptidão com as pessoas. Se a gente for analisar hoje a gente tem a indústria 4.0. E hoje também a gente já se fala de liderança 4.0. Eu diria mais, né? Se tu me permite, Claro. eu diria que liderança é uma missão, né? É. E muitas vezes um líder, ele acolhe a questão de ser líder muito pela questão do cargo em si, né? Pela questão do salário, muitas vezes, que claro, o salário sim, de da uma conta. liderança é maior, e também pelo glamour de poder ser líder e mandar, entre aspas, em outras pessoas. Só que liderança não tem nada disso, né? Tem Na nada prática disso, nada disso. é muito trabalho, muito suor, muita dedicação, né? Exatamente. Quer ver um exemplo bem fácil de liderança? É um pai com o seu filho. Se o filho seguir os exemplos que o pai está dando, ou se o pai der um exemplo errado, a liderança dele é errada, não é verdade? Se o pai der os exemplos corretos, a criança vai seguir aquilo. Então aquilo ali é uma liderança eficaz. E você falou uma coisa que é bem bacana isso. A liderança, por incrível que pareça, ela vem de berço, né? Ela vem de berço, ela vem da tua forma de ser, da forma de se expressar, daquilo que você é, de como você encara as coisas, de como você vê isso, de que forma que você aplica isso. É o exemplo, na verdade. A liderança é o exemplo. Perfeito. Se não adianta nada você cobrar alguém e dizer que tem que ser feito isso, mas você não sabe nem como fazer e muito menos vai lá verificar se está correto. Muito bom. Kleber, nós sempre abrimos o final do programa por uma mensagem do nosso entrevistado, né? Sobre os teus projetos, talvez para 2020, ou alguma mensagem positiva que você queira deixar para os nossos telespectadores aí, como empreendedor, como gestor, como líder, né? Como fundador de uma empresa, fica à vontade aí, a palavra é tua. Bom, antes de mais nada, primeiramente é um prazer estar aqui, mas eu quero dizer assim que a liderança é algo que a gente precisa construir todos os dias em nossas vidas. Há um momento que eu tive o prazer de conhecer a liderança mais a fundo, eu pude ver que o quão apaixonante é trabalhar com isso e trabalhar com pessoas. E isso me fez eu buscar mais conhecimento, ir atrás do que eu queria fazer. Então, gostaria de deixar uma mensagem, que é uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala: um chefe você obedece, a um líder você segue, procura e admira. Muito legal. Kleber, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Tenho certeza que engrandeceu o nosso programa aí, conceitos de liderança, teu jogo foi maravilhoso. E a você, nosso telespectador que nos acompanha aí todo domingo às 23h30, um programa novíssimo em folha para você, falando o que há de melhor em termos de negócios no Brasil e no mundo. E toda segunda-feira de manhã, sempre com um plus a mais de tempo, perguntas diferenciadas no nosso canal no YouTube. Nos acompanhe lá, clica no sininho para nos acompanhar sempre quando tiver programas novos e dê o seu like também para que nós possamos seguir aí a nossa missão de divulgação dessa que é o Business RS. Até o próximo programa.